Hi guys and welcome to English Minute. Eu sou a Teacher Lê e eu venho contar para vocês hoje muita coisa sobre o verbo to be. Bem, gente, o verbo to be, ele é um verbo muito importante mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele no presente simples do inglês, que equivale-se ao nosso presente do indicativo. Bem, primeira coisa, eu quero que vocês lembrem que esse verbo, apesar da gente assim passar toda a escola vendo ele não deveria ser um dos primeiros verbos a ser aprendido pela complexidade dele. Apesar da gente saber disso, por que a gente trabalha então? Qual é o motivo pelo qual os professores que têm essa informação ainda assim trabalharem com ele nos anos iniciais? É porque esse verbo ele tem uma importância grande no significado. Ele significa ser, estar e até ficar, quando eu quero dizer assim, eu fiquei triste com o que tu me disse, com o que tu falou. I was sad with what you said about me, por exemplo. Eu fiquei triste com o que você falou sobre mim. E a gente tem a ideia de que esse verbo, que é o verbo to be, ele vem nesse sentido de eu fiquei. Na verdade, eu fiquei, eu estive, essa mesma situação, essa mesma ideia. Por favor, não é o ficar de permanecer, o stay, certo? Então cuidem nisso, não é o mesmo ficar de permanência, é o ficar no sentido de sentir-se. Esse é o verbo to be. Bem, e por que eu falei, afinal de contas, que ele é um verbo que acaba sendo trabalhado nos anos iniciais, mas que não deveria? Ele deveria ser trabalhado depois que a gente trabalha os outros verbos. É porque esse verbo ele vem com mais variações que os outros. Eu falo em variações porque no inglês não tem essa coisa da gente conjugar verbo, como acontece no português, que a gente conjuga. Ou seja, o sujeito eu tem um verbo conjugado para o sujeito eu. O sujeito você tem um verbo conjugado para o sujeito você. Isso acontece no português, gente, mas não acontece no inglês. No inglês, os nossos sujeitos, eles vêm com os verbos e esses verbos apresentam, na grande maioria das vezes, a mesma forma. É o caso do passado, por exemplo. Quando a gente diz estudei, é a mesma forma de estudamos, de estudava e assim por diante para todos os sujeitos. Bem, o que acontece com o verbo to be é que ele tem mais conjugações. Vou falar isso para a gente poder comparar com o nosso português. Eu acho que fica uma coisa mais compacta, mais interessante. E aí a gente tem uma situação em que o meu verbo, que vai aparecer para mim, ele não vai estar igual na mesma formação, tá? Gramatical, gráfica, do que ele aparece, por exemplo, para o elemento ele, ou que ele aparece para o elemento eles. Então cuidem nisso, ele tem mais variações na sua estrutura do que os demais verbos como like, enjoy, prefer, é diferente. Vamos a essas formações então, falando somente no presente simples hoje. Simple present, vamos lá. Bem, primeira coisa, vou ter que lembrar dos meus sujeitos no inglês. Quais são os subject pronouns da língua inglesa? Aqueles que agem como o sujeito da frase, que normalmente vem antes dos verbos. Vamos lembrar. I, you, he, she, it, we, you e they. Quem é o I? Eu. O you? Você. O he? Ele. O she? Ela. O it? Ele ou ela. Mas é um ele ou ela diferente. É o ele ou ela que
que se refere a um animalzinho, a uma coisa, não esqueça, um objeto. Depois, we, nós. O segundo you que aparece na nossa fila, na nossa coluna, vocês. E por último, they, eles ou elas, indicando pessoas, animais, objetos, femininos, masculinos também. Além disso, tá ali os sujeitos, todos eles bonitinhos. A gente vai lembrar então das formas do nosso verbo to be. Então já falei dos sujeitos, dos pronomes, agora eu vou falar sobre o verbo que os acompanha. Para eu dizer eu estou, eu fico, eu tenho que ter I am. Esse I am, ele é escrito com o A e o M, mas frequentemente a gente pode ver aquela vírgulazinha que se chama apóstrofo seguido do M. Quando eu falo em you, o you, ele tem dois significados dentro daquela coluna ali que eu apresentei para vocês. Então, se ele significa você e se ele significa vocês, pra gente, nós vamos usar sempre ele como sendo um elemento plural. Então, os verbos que acompanham o you sempre vão ter que estar no plural, vão ter que estar no plural. Depois do you, então, a gente teve, acompanhando o you, o verbo to be na forma de are, seguindo essa ideia do plural. Então, eu já tive am na minha tabela, já falei para vocês forma abreviada. Agora eu entro com are na tabela, forma abreviada apóstrofo RE. E agora a gente vem para falar sobre o he, o she e o it. Ou she, he, it, ou it, she, he. Enfim, a ordem vocês é que escolhe. Bem, nessa parte agora, o nosso verbo ele fica igual. Ou seja, o verbo da terceira pessoa do singular é o mesmo. O to be é is, que significa é ou está. Esse é ou está, ele pode ser representado pelo apóstrofo S, aquela virgulazinha alta e o Szinho, acompanhando o sujeito pronome, portanto, he, she ou it. Se eu disser his, she's ou its, eu já sei que se ele estiver separado por esse apóstrofo, significa ela está, ele ou ela está, lembrando que é alguma coisa ou algum animal, e além do está, o é, também os dois significados, portanto, para esse is. E na sequência, finalizando com os elementos do plural, a gente vai ter de novo o you, que aparece mais uma vez, o we e o they. Esses três elementos têm uma mesma forma do verbo to be, que é o are, que é dos elementos do plural. E esse are também tem forma abreviada, é o apóstrofo RE. Então eu tenho we're, you're, there, e aí eu tenho esse RE acompanhando os elementos. Espero que vocês tenham entendido o verbo to be e não esqueçam, gente, sempre que vocês tiverem que fazer uma forma interrogativa, o verbo to be é o grande elemento que muda de posição. Ele vai parar lá na frente da nossa frase. Então, quando eu tenho uma frase It is a great city, a forma interrogativa é Is it a great city? O is foi lá para frente, ele antecedeu o it. O is foi o primeiro elemento que apareceu para nós. E nas negativas, ele vem acompanhado do not. Então, a negativa ela tem a mesma estrutura da afirmativa. It is a great city. Porém, depois do is, a gente tem o not. Ai, teacher, eu posso escrever isn't. Perfeito. N''T, acompanhando esse is de uma forma bem abreviada, bem grudadinha. Ou ainda eu posso dizer is not. E se eu tiver um pronome como it dessa minha frase, eu posso ainda dizer it's not, separadinho, a great city. Cuidado quando vocês tiverem o verbo to be, porque tendo ele na frase, eles é que vocês vão usar como esse código para vocês fazerem uma forma interrogativa, puxando ele lá para frente,
na forma negativa, fazendo ele ser acompanhado do not. Lembrando que o not sempre vem depois dele, nunca antes. Então a gente também tem que ter esse cuidado, tá? Tenham bastante atenção no momento que vocês tiverem que fazer esse tipo de sentença. E é isso aí. Mais um vídeo para vocês.